Evangelho, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São João Paulo II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega 2 presentes. A leitura do 13º capítulo, a abertura do 13º capítulo e a memória de São João Paulo II. Poderíamos já de início dizer com muita segurança: eis aqui o agricultor que tomou nas mãos a pá e foi cavar em volta da figueira para poder colocar o adubo da graça de Deus. Como vamos ver hoje na meditação do nosso Evangelho, a referência dessa parábola contada pelo Senhor, o proprietário é Deus Pai, o agricultor que diante do proprietário diz: dê mais um ano à figueira, eu mesmo cuidarei dela, cavarei em volta, colocarei o adubo, e se ela não vier a produzir frutos, aí o Senhor mesmo a corta. É Jesus. Jesus é o agricultor. Nós somos a figueira. Os frutos são as obras que a graça de Deus realiza dentro da figueira. A esterilidade, a falta da caridade. O coração, quando se fecha para Deus, se torna estéril. Mas Deus, vendo a esterilidade da árvore, se apressa em cuidar dela. E dessa forma, o agricultor se propõe a empenhar-se pelo bem daquela árvore, de maneira que Deus quer que nós possamos produzir frutos da caridade. Ele vem ao nosso encontro para cuidar de nós, para tirar-nos da esterilidade. Estou começando de trás para frente a meditação de hoje, ou seja, do final da parábola, para entendermos as 2 proposições que vêm no início, na narrativa do diálogo das pessoas com Jesus, porque se passa exatamente sobre esse tema. A Bíblia de Jerusalém vai intitular como convites providenciais ao arrependimento. E os 2 episódios que se passam são 2 episódios onde os personagens morreram de maneira imprevista. Ou seja, a morte chegou até eles de uma maneira surpreendente. E eles não tiveram a chance de sequer se arrependerem pelos próprios pecados. Essa seria a ideia, né? A morte chega de uma maneira imprevista. Poderíamos dizer até que existe uma diferença de intensidade, porque
No primeiro caso, enquanto eles estão realizando um ato de sacrifício, Pilatos chega, os soldados de Pilatos, e realizam uma execução. Então, você ainda tem a possibilidade de viver o drama daquele episódio, de que sabe que será morto, e ali tem ainda um espaço de, digamos assim, de possível arrependimento por aquilo que se fez. Mas no episódio da torre que desmorona sobre a cabeça daqueles 18 que não tiveram nem tempo de reagir, se torna ainda mais intenso o exemplo que Jesus coloca. Obviamente, quando se usa a referência de que a morte desse modo seria em consequência pelos pecados, a gente não pode esquecer o dado da tradição legislativa em Israel nesse momento, em que muitas desgraças acontecem na vida do homem como punição pelos pecados. O Senhor toma nas mãos esse entendimento, porque é falado nesse tom a respeito da morte dos galileus. Ele toma então esse entendimento e de repente leva os ouvintes a um salto maior, a um salto, melhor dizendo, mais alto no entendimento. Eles não tiveram tempo de se arrepender. O que nos marca duas coisas. Existia a possibilidade e Deus queria. E aí nós vemos a parábola acontecendo ou sendo narrada. Deus quer e há a possibilidade. Os profetas já haviam falado e escrito sobre isso ao povo de Israel, a respeito do desejo pela conversão do coração do homem, a respeito de Deus que abre o seu coração em amor para o seu povo, que não deseja a morte do pecador, mas agora diante deles está Cristo Jesus e toda essa verdade na sua eloquência máxima. E ainda assim há aqueles que não acolhem. O chamado do Evangelho de hoje e o testemunho de São João Paulo II, que ficou estampado nas páginas da história e no seio da Igreja, confirmam a mesma coisa. Deus está no meio de nós, veio por nós. E é hora de abraçarmos ao Senhor e confiarmos-nos inteiramente ao seu amor e à sua misericórdia. O agricultor teve compaixão da árvore e, em nome dela, suplicou ao proprietário misericórdia. Mas ele se fez então pela árvore uma entrega. Ele passa a empenhar-se com o seu suor, com o seu sacrifício, a fim de que a árvore consiga receber tudo o necessário para conhecer e voltar a viver na misericórdia de Deus. Porque a sorte estava lançada contra ela. Mas se ela permanece por mais um ano, é porque o agricultor sentiu compaixão dela e, em nome dela, pediu misericórdia e foi ouvido. Foi ouvido. O proprietário estava decidido a cortá-la. E ele não o fez por causa do pedido do agricultor. E agora o que o agricultor faz? Dá a conhecer o seu amor, faz a compaixão que sente pela árvore, que sentiu pela árvore, se tornar trabalho e entrega. Aquilo que aconteceu, digamos assim, sem gestos, agora se traduz em gestos. A árvore continuava no seu mesmo lugar. A árvore continuava com a sua mesma esterilidade quando o agricultor toma a iniciativa de cuidar dela. Cabe agora à árvore, recebendo e reconhecendo os cuidados, tomá-los consigo para conseguir gerar os frutos.
E os frutos serão o testemunho de que a compaixão do agricultor foi por ela acolhida e fonte de vida. Então, pegando essa imagem que nós temos no Evangelho de hoje, nós estamos vendo a forma como o Senhor cuida de nós. A forma como Jesus vem em nosso socorro. A bondade do coração de nosso Senhor por nós. Fomos inseridos na vida do mundo. Nós nascemos e desde o dia do nosso batismo, o Senhor está conosco, unido conosco. Esse agricultor está cuidando de nós. Levantou sua mão e disse: tende compaixão. Eu vou cuidá-la por mais um ciclo, ou seja, eu vou cuidar dela por toda a vida. E se durante esse inteiro ano que corresponde à nossa vida, do batismo até o dia da nossa morte, com todos os cuidados da graça que o Senhor oferecer, se ela não gerar frutos, aí o Senhor mesmo corta. Meu irmão e minha irmã, a vida tem a sua dureza, as suas dificuldades, as suas misérias, os seus sofrimentos, as suas feridas, mas Cristo cuida de nós. A vida será marcada por inúmeras situações que vão tentar impor uma esterilidade, e quem trabalha com um pouco de agricultura sabe que muitas vezes a força da árvore se perde quando há uma mudança climática, quando há uma mudança de acidez na água, quando há um empobrecimento do solo por causa do volume de chuvas, ou por causa daquilo que se faz no entorno do solo, ou por aquilo que se planta junto com a cultura que se quer desenvolver naquele solo, tudo isso pode gerar uma esterilidade, definitiva ou transitória, daquela árvore ou daquela cultura que foi ali semeada. E de fato, quantas são as tempestades, as geadas que colocam, por exemplo, a perder uma inteira plantação, que se passam na nossa vida, que levam frutos embora. Quantas vezes a vida se torna tão cheia de acidez por conta dos desgostos, por conta dos contextos que se constroem à nossa volta, nos relacionamentos sociais ou mesmo na forma como vivemos em família. E essa acidez vai desgastando o vigor da árvore que perde aquele ímpeto de crescimento. Não mingua, mas não consegue crescer com o vigor que tinha antes. Que esses momentos não nos façam esquecer que Jesus está conosco. Ele tem a graça para reequilibrar de novo a acidez da água, de maneira que o novo pH da água venha a favorecer o surgimento de frutos. Ele tem o poder de ordenar as nuvens e o céu e de distribuir novamente o sol sob medida e a água nos volumes que são justos. Ele tem o poder de abater as ervas que crescem ao redor da plantação e que, estendendo suas raízes, roubam os nutrientes da terra, empobrecendo os frutos, fazendo com que eles fiquem embotados logo após o aparecimento. E assim, quando vem, não tenham sabor. O Senhor tem o poder, como agricultor, de transformar todas essas coisas. E não só isso, Ele quer transformá-las por amor a cada um de nós. Peçamos ao Senhor a graça de poder falarmos sempre com Ele a respeito do desejo que existe no nosso coração de gerar frutos e que tudo aquilo que nós venhamos a perceber em nós, que gera esterilidade na prática da caridade, na vivência da fé, nós possamos imediatamente referir a esse Senhor dizendo: Senhor, ajuda-me. Senhor, cuida de mim.
Senhor, olha para essa parte, para essa outra parte e muda, Senhor, a minha história. Transforma isso na minha vida. Agora, o Senhor que se dá ao trabalho de abençoar e cuidar, para que os frutos venham, é preciso que a árvore tome posse, ou seja, tome consigo aquilo que é oferecido pelo agricultor. Então existe uma passagem de trabalho nossa. O arrependimento e o pedido da graça são fundamentais. E como é bom saber que o agricultor está disposto a cuidar. Isso anima e move o nosso coração, já pela ação do Espírito Santo também, a não desistirmos de confiarmos as nossas necessidades a esse cuidado. Mas uma vez que o cuidado foi recebido, cabe a nós agora permitir que as graças recebidas transformem o nosso interior. Assim como o cuidado recebido pela árvore transforma o seu interior e a faz tornar-se agora fértil, produtiva e não mais estéril. Por isso peçamos também que o Senhor possa mover pela potência do Espírito Santo e em nós o fluxo da sua graça, o agir da sua bênção, a fim de que toda transformação realizada pelo perdão de Deus e pela sua misericórdia possa de fato imprimir em nós aquela imagem do Cristo ressuscitado, a fim de que a nossa vida frutifique no falar, no agir, no orar, e a caridade de Deus seja não só conhecida, mas recolhida, celebrada, ou seja, uma caridade que edifica em nós e ao mesmo tempo seja recolhida, seja dividida com os nossos irmãos e edifique no seio da nossa comunidade um agir de vida. Queria dividir com vocês agora essas palavras de São Cesário de Arles. Estamos no finalzinho do 400 e início do 500, e esse santo monge nos escreve essas palavras tão bonitas a respeito do nosso Senhor. Há muitas coisas que não conseguimos realizar fisicamente pela nossa fraqueza humana, mas se a desejarmos verdadeiramente, poderemos, com a inspiração de Deus, encontrar amor no nosso coração. Prestem atenção na referência que ele vai usar a respeito do coração. Para dizer que, vocês percebem que o padre fala muito do coração, né? É o lugar onde repousa os movimentos, vamos dizer assim, da alma, é o lugar onde o Senhor escolheu, né, para habitar. É uma imagem muito forte, significativa, aquela do coração. Ele vai comparar agora o coração ao sótão e vai dizer que do nosso coração é possível tirar coisas muito valiosas. E como é bom saber disso e ouvirmos isso hoje, porque essas coisas valiosas não vão ser dali tiradas sem que a mão do Senhor nos ajude. Vamos lá. Há coisas que não conseguimos tirar do sótão, da adega ou da despensa de nossa casa, mas não temos nenhuma desculpa quando se trata de tirá-las do nosso coração. Ninguém nos diz: ide para o Oriente a procurar amor, navegai para o Ocidente e encontrareis amor. Não. Ordenam-nos que entremos no interior do nosso coração para encontrar tais coisas. De onde mais? Ordena-nos que entremos no interior do nosso coração, onde muitas vezes a cólera nos faz sair com tanta frequência de lá. Como diz o profeta: pecadores, lembrai-vos disto e meditai. Não é em países distantes que encontraremos o que o Senhor nos pede. Ele envia-nos para um lugar próximo de nós, envia-nos para dentro de nós mesmos, para o nosso coração, porque colocou em nós o que Ele mesmo nos pede. Aqui a gente poderia fazer um parêntese dizendo, assim como a chance de produzir bons frutos, ela se encontra na figueira.
que o agricultor agora vai dispor por ela os cuidados, para que tudo aquilo que está nela, com os cuidados recebidos, possa, enfim, vir para fora. Lembre-se, esse era o terceiro ano que ele procura. Se o agricultor procura por 3 anos numa figueira os frutos, não o faria sem que já o tivesse encontrado antes. Então, se ele nunca tivesse encontrado os frutos, ele não estaria ali pelo terceiro ano consecutivo procurando. A figueira ela pode ter um período de repouso de 1 ano de letargia, né? De não produção de frutos. Mas se ele está voltando em continuação é porque os frutos já foram conhecidos nessa árvore, que agora não produz mais. É só um parênteses interessante. O amor perfeito é a boa vontade da alma. Foi acerca dele que os anjos proclamaram aos pastores: paz na terra aos homens de boa vontade. Por isso, meus irmãos, trabalhemos com todas as nossas forças e com a ajuda de Deus, para dar o primeiro lugar na nossa alma à bondade e não ao mal, que nos impede de descer às profundezas do nosso coração, onde estão os tesouros de Deus que esperam por serem pegos. A paciência ao lugar da cólera, a benevolência ao lugar da inveja, a humildade e não o orgulho. Todas essas disposições perversas impedem, como uma barreira, que possamos descer ao íntimo da nossa alma para encontrar aquilo que ali é um tesouro de Deus reservado. Em suma, que a delicadeza do amor de Deus tome de tal modo posse do nosso coração que não deixe espaço para que a amargura e o rancor venham a impedir que os tesouros do coração sejam conhecidos. E dessa forma, ele nos faz ver como a mão do agricultor, às vezes a gente diz, ou melhor, falo diretamente, as bênçãos e as mãos de Jesus vêm para tirar essas barreiras, porque os tesouros estão ali. Isso é uma grande verdade. Desde o dia do nosso batismo, o Espírito Santo repousa em nós. Agora, todos esses entulhos, como o orgulho, a impaciência, a cólera, a inveja, a maldade, a maledicência, a malícia, impedem que a gente possa chegar ali e tome nas mãos esses tesouros, que é com eles que se produz os frutos. Se a árvore se tornou estéril é porque esses tesouros não estão mais sendo acessíveis. E o primeiro cuidado que o agricultor tem é de tirar tudo isso, que impede que os tesouros, ou seja, que tudo aquilo que é fundamental para gerarem os frutos e que está ali, seja acessado. Os vícios, eles bloqueiam a graça de Deus que já nos foi entregue. Era esse parêntese que eu queria fazer. Não é que o Senhor vem dar uma realidade que está completamente vazia. Muitas vezes os dons de Deus estão já ali e a esterilidade está acontecendo porque não se acessa mais a isso, pois aconteceu um bloqueio, pois foram dispostas coisas ou realidades que impedem que se chegue até lá. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que com a graça livre o nosso coração de todo mal. Aí vem a imagem do arrependimento, que nós peçamos a Ele que tire tudo aquilo que percebemos que é causa de esterilidade em nós. Mas ao mesmo tempo, que assim como o Senhor se deu o trabalho de vir por nós para tirar essas coisas e nos enriquecer com a sua bênção, que nós tenhamos a alegria de tomar nas mãos tudo aquilo que em nós já foi depositado por Deus, para que possamos produzir frutos. A paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o amor, a afabilidade, a esperança, a fé, que nós possamos agora meter mãos em todos esses dons e tesouros e com alegria gerar os frutos da caridade para honrá-lo, agora e pelos séculos sem fim. Peçamos a intercessão de São João Paulo II para que isso aconteça com exuberância no seio da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.